Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão do lado daí? Espero que costurando bastante. Do lado daqui, a gente resolveu, digamos assim, enfrentar o desafio do canto mitrado dupla face. Sim, ele tem uns desafios a mais do que o simples. A semana passada a gente viu o simples, prático de fazer. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card. Mas esse é aquela opção para quando a gente tem o topo de um tecido que daria uma toalha, mas falta para fazer a barra. Ou a gente quer colocar uma barra grande, bonita, fica uma toalha, olha, bem sofisticada. Aí a gente usa essa técnica, porque ele fica o barrado duplo dos dois lados sem avesso, né? E ele fica valoriza bastante a peça. Pode ser feito para toalhas de qualquer tamanho e também para o lugar americano. Eu vou mostrar num lugar americano, porque como eu não tenho muito espaço aqui, uma toalha ficaria mais difícil de mostrar esse detalhe que é o canto dupla face. Então, ele dá assim um acabamento perfeito, né? Aqui eu coloquei um forrinho, mas na toalha não é necessário. Ele dá um acabamento perfeito e pode ser feito em toalha de qualquer tamanho, de qualquer medida, ou também num lugar americano simples como esse daqui. Então vamos lá, vamos enfrentar esse desafio de canto mitrado dupla face. A gente vai ver que a gente consegue sim. Vamos lá. Então vamos lá para essa técnica do canto mitrado dupla face, que na minha opinião, é o mais sofisticado dos cantos mitrados, porém, é claro que ele tem, assim, um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Mas a gente não é daquelas que tem medo das dificuldades, não. A gente enfrenta, vai costurando, errando, desmanchando e aprende. É só a gente entender a lógica, né, da técnica que dá tudo certo. Eu vou fazer aqui um lugar americano, mas essa técnica, obviamente, você pode fazer em toalhas de qualquer tamanho que você quiser. A vantagem, como eu já falei, é que a gente tem uma extensão. Se você tem um tecido aí para uma toalha de mesa e que ele tá pequeno para a toalha, você tem a possibilidade de fazer essa barra dupla, que além de ficar muito, mas muito elegante, ainda aumenta aí o seu tecido. Então, eu vou fazer numa peça pequena, porque fica mais fácil mostrar aqui no vídeo, tá? E é o mesmíssimo processo. A gente vai partir das medidas que a gente decidir. Por exemplo, eu decidi que, se fosse uma toalha, eu decidiria que tamanho, eu pegaria um tecido lá que eu tenho, um topo, e decidiria que tamanho que eu quero as bordas. Pronto, só isso. Então, vou explicar mais ou menos aqui como eu fiz, olha. Para o jogo americano, eu quero que ele termine 42 por 32. Então, eu cortei esse meio, ele com 32 por 22, porque ele vai ter a borda, e eu decidi que essa borda será de 6 centímetros de cada lado. Então, eu vou ter um acréscimo aqui de 12 centímetros, 6 aqui e 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, tá? Então, eu que decido, né, que largura que eu quero as bordas do canto mitrado. Se fosse uma toalha, eu colocaria de 15 centímetros, de 20 centímetros, fica perfeita. Então, vamos lá. Para a toalha, eu acho que não é necessário você colocar um tecido no forro do topo da toalha, a menos que você queira que fique um pouquinho mais encorpada. Para o jogo americano, eu já acho sim que é legal ter um tecidinho de forro do lugar americano. Ele vai ficar um pouquinho mais encorpado e ainda com forro bonitinho. A toalha, ok, eu acho que dá para passar sem o forro, mas também se você quiser, tá aí a dica. Então, aqui, olha, bem simples, eu cortei 42 por 32, dois tecidos, né, um para o topo e outro para o forro. Fui para a máquina e passei um zigue-zague de segurança. Só isso, tá ok.
Decidi, como eu já falei, que as minhas faixas, no final do acabamento, elas terão 6 centímetros, né? Então, o meu lugar americano, ele vai ficar assim, olha. Deixa eu só ajeitar aqui para eu mostrar, porque aqui a gente já entende a técnica. Então, eu quero essa largura aqui de faixas, 6 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu tenho que pensar assim, se ela é dupla face, eu tenho que ter 6 para o direito e 6 para o avesso. Então, 12 centímetros. Porém, eu vou ter 2 costuras. E eu já defini aqui que eu quero 1 centímetro de costura para facilitar a minha vida. Os meus cálculos aqui está em cima de 1 centímetro de costura. Então, eu tenho 6 de um lado, 6 do outro, 12, e preciso de 2 centímetros a mais, que serão as minhas costuras. Então, eu cortei uma faixa com 14 centímetros de todos os lados, tá? Mas essa faixa tem 14 centímetros de largura por quanto de comprimento? Como que eu vou calcular o comprimento? Então, aqui na mesa, olha, tá bem fácil da gente ver como a gente calcula o comprimento. Eu calculo assim, olha. Primeiro eu pego essa medida, tem 32, então eu vou ter que ter a minha faixa com 32. Aí, quanto que eu vou acrescentar de cada lado? Aí, eu vou acrescentar assim, olha. Agora, eu vou abrir a faixa aqui para a gente ter uma ideia dos acréscimos, tá? Então, minha faixa, ela tem 14 centímetros, né? Deixa eu abrir essa daqui também. Aqui, ó. Então, aqui. Já está com as dobrinhas da costura. Então, quanto que vai ter de comprimento? Horas. A minha faixa tem que ter aqui 32 centímetros, mais aqui ela vai ter que ter mais 14 centímetros da outra faixa e mais um pouquinho que eu deixo de sobra. Então, eu cortei essa maior 14 por 65 e aqui 14 por 55. Vamos recapitular como que eu defino o comprimento da minha faixa. Vamos imaginar que isso daqui fosse uma toalha de mesa, retangular. Então, eu tenho que pensar assim, a minha faixa, ela vai ter que ter essa medida, mais a largura total que eu escolhi, aqui no caso 14, mais 14 para cá, mais 14 para cá, e mais uns 2, 3 centímetros de cada lado, que a gente vai deixar aí com uma folga confortável para a gente fazer o canto mitrado. É esse o cálculo que a gente faz de qualquer trabalho. Então, definindo isso daqui, ok, a gente já vai partir daí para como nós vamos fazer a marcação do trabalho. Então, olha, todas as faixas, agora as 4 faixas, a gente vai fazer uma dobradura de 1 centímetro de cada lado. Eu fiz essa dobradura e já passei a ferro. Vinca bem, muito bem. Em todas as 4 faixas, eu fiz dessa forma, olha. Vinquei essa dobradura. Depois que eu vinquei, eu dobrei ao meio todas as faixas e também com o ferro, vinquei super bem. Então, vou ficar assim, olha, com 2 faixas da minha lateral, das laterais aqui, e 2 faixas aqui, da parte de baixo e da parte de cima. Tudo muito bem vincada. Ainda eu fiz a seguinte marcação. No lado do avesso do meu lugar americano, eu marquei o meio de todos os lados. Dobrei, risquei com a caneta aqui, risquei aqui, dobrei assim, risquei com a caneta aqui e risquei com a caneta aqui. Fosse toalha, eu faria da mesma forma, certo? E as minhas faixas, eu fiz a mesma coisa. Eu dobrei aqui e achei o meio e já risquei o meio em todas as faixas. Nossa, ok, super simples. Agora, a gente só vai colocar o topo no lado do avesso e eu vou costurar. Então, eu vou acertar aqui o meio com o meio
Eu já tenho o meu vinco de 1 centímetro, né? Vou costurar em cima desse vinco, então tá super tranquilo aqui para mim. Eu vou só alfinetar. Aí a gente tem um detalhe, que eu diria que é o detalhe, né? É o detalhe que vai dar toda a... vai fazer diferença na técnica do canto mitrado, que isso daqui não tem como a gente dar um jeitinho. O detalhe é o seguinte: agora quando eu vou costurar as faixas, todas as faixas, a costura não vai chegar aqui até o final, de maneira nenhuma. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Essa costura, ela vai parar exatamente com 1 centímetro também de margem. Então, o que que eu fiz? Olha, na minha base aqui do meu forro, eu já risquei. Eu não sei se dá para ver, mas eu risquei com 1 centímetro tudo aqui a borda dele. A minha costura tem que parar aqui nesse encontro, ó. Exatamente aqui. Então, eu vou até fazer mais escuro aqui o risco. Vamos fazer aqui, ó. Risquei, né? Ó, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. A costura de todas as faixas vai ter que parar exatamente nesse encontro aqui de 1 centímetro. Respeitando isso, pronto, a gente já entendeu como funciona a primeira etapa dessa técnica do canto mitrado duplo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou alfinetar meio com meio aqui, né? Vou alfinetar 2 faixas, então essa daqui também, meio com meio. Já vou para a máquina e costuro as 2 faixas. Respeitando, eu vou mostrar lá na máquina que eu vou parar essa costura exatamente aqui no meu encontro de 1 centímetro, que eu já risquei os 4 cantos, fazendo essa margenzinha aí de 1 centímetro, para facilitar a minha vida, né? Para eu não ficar na hora de costurar tentando adivinhar onde é esse encontro. Não, eu até vou reforçar aqui, olha, onde estão as margenzinhas de 1 centímetro, porque a minha costura vai ter que parar aqui agora. E aqui agora é importante dar um retrocesso pequenininho de 1, 2 pontos, sem que ele ultrapasse esse pingo que você fez aqui, essa marcação. Aí, é claro, a gente vai bem devagar na máquina, né? Sem atropelo, para que não tenha problema da gente ultrapassar esse pontinho na hora de costurar. E isso garante que daí o nosso canto mitrado, na segunda etapa, ele vai ficar muito mais fácil. Olha, quando eu vou para a máquina, eu sei que o meu encontro está aqui, né, que eu já risquei. Então agora, olha, eu marco no tecido de cima, na faixa, exatamente onde ele está. Dá pra gente fazer isso. Confirmo, olha, certinho. Então eu vou começar agora com a minha agulha exatamente aqui, onde eu vou abaixar a agulha exatamente nesse ponto. Aqui eu deixo o ponto da máquina mais ou menos 2,5, tá bom. E vou costurar no vinco, tá? Naquele vinco que eu fiz de 2 centímetros. Então agora eu vou diminuir bem aqui a velocidade da minha máquina, porque eu quero dar esse retrocesso sem que ele ultrapasse o ponto, tá? Olha, 1, 2, pronto, parei, a agulha parou exatamente em cima do ponto e agora eu posso costurar normalmente no meu vinco aqui até chegar aqui desse outro lado que eu já fiz a mesma coisa. Já marquei aqui onde que eu vou parar a agulha e fazer o retrocesso. Pronto, já fiz, costurei as 2 faixas. Agora, olha, eu trago as 2 faixas para cá, coloco um alfinetinho aqui para não atrapalhar. Aqui eu já marquei o meio da minha peça, né, que eu já tinha marcado.
e vou alinhar agora essa faixa aqui no meio dessa lateral e mesma coisa. Eu vou agora costurar, começando e terminando no mesmo lugar que eu costurei a outra. Então, agora aqui fica até mais fácil, porque eu já sei onde tá terminando aqui a costura, né? Então, eu vou começar e costurar novamente no vinco, onde eu tô costurando. Então, tá aqui, olha, é exatamente aqui que eu vou começar, faço um pinguinho, e aqui a mesma coisa, onde eu vou terminar. No vinco, começo bem devagar para fazer o retrocesso pequenininho, termino bem devagar para fazer o retrocesso pequenininho e faço isso dos dois lados. Quando eu tiro da máquina, o que eu tenho que ver é isso daqui, olha, se as duas costuras estão certinho aqui, olha, se encontrando nesse cruzamento aqui do 1 centímetro. Tá assim? Ok, tá tudo certo. Se não tiver, tá faltando um pontinho, dois, eu volto para a máquina e conserto. Eu tenho que só checar se todos os lados estão assim. Agora eu vou costurar esse lado aqui, fazendo a mesma coisa, com cuidado, né, para não costurar essas que estão costuradas aqui junto. Então, afasta bem aqui, olha, e coloca alfinete. A faixa já está com a marcação lá do centro, então fica fácil. Olha, eu já vejo que as duas estão terminando exatamente aqui no cantinho, né? Então tá fácil. Eu só vou alinhar aqui o meu centro e vou costurar no vinco. Deixa eu só colocar um alfinete aqui. Aqui, ó. Isso. Agora eu vou costurar no vinco que eu já fiz, respeitando novamente. Aqui, quando a gente já pregou as duas faixas, olha, que eu coloco o dedo aqui, eu já sei onde tá o encontro, né? Eu já marco com a caneta aqui, eu não preciso nem olhar, mas eu olho ainda para me certificar, porque eu não quero desmanchar nada. Mas eu já me certifico onde está o acabamento da faixa anterior. Vinco não, boto um pinguinho de caneta e faço esse mesmo processo agora aqui desse lado. A gente sai da máquina com todas as faixas costuradas e aqui as pontas assim abertas, né? Agora que a gente vai fazer o canto mitrado. Então, nós vamos canto a canto fazendo assim, olha, o seu trabalho aqui, ó, o direito do seu trabalho aqui para cima, né, o topo, a gente dobra agora aqui, encontrando borda com borda, fazendo um triângulo, e esse cantinho aqui do meu lugar americano tá bem certinho. Olha, eu ponho sobre a mesa, aqui tá tudo embolado, eu não me preocupo, deixo embolado. O que eu vou me preocupar? Essa linha tá alinhada com as duas faixas certinho, e aqui, que tem o meu vinco de 1 centímetro, eu vou alfinetar para ele não sair do lugar, e aqui eu preciso também prestar atenção que ele esteja super alinhado. É assim que eu vou deixar na mesa. Olha, dobrei aqui, né, o direito, fazendo essa dobra aqui na diagonal, joguei a faixa toda para cá. Então, quando a gente coloca sobre a mesa, a gente já vê, olha, aqui está terminando a minha costura, a costura das faixas. Aqui está a linha da minha dobradura, que agora, nesse momento, eu vou riscar essa linha para ficar mais fácil para mim. Aqui está a dobradura que a gente fez no meio da faixa. Eu também risco para ficar mais fácil agora da gente não se perder com esses vincos. Risquei. Agora eu pego a régua. A gente sabe que na régua tem ângulo. Deixa eu só ver um lado aqui que a luz não atrapalha, né? Ela tem ângulo de 30, 45 e 60 graus. A gente acha o ângulo de 45 graus. Agora eu venho com
essa linha de 45 graus e coloco essa linha de 45 graus na minha dobradura aqui de 1 centímetro. Lembra que a gente vincou 1 centímetro? Eu coloco a linha do 45 graus exatamente agora nessa linha que eu vinquei. Por isso que eu risquei agora, para ficar mais fácil. Por isso que eu risquei essa do meio também, o vinco do meio, para ficar mais fácil. O cantinho da minha régua já pega certinho no final daqui da minha costura. Então, agora eu risco até a linha aqui do meio, do meu vinco. Por isso que eu risquei, para ficar mais fácil. Sem tirar a régua dessa posição, eu deslizo o ângulo de 45 graus. Agora o alfinete vai atrapalhar, deixa eu tirar. Eu deslizo aqui para a borda. Deixa eu tirar esse outro, que senão não vai dar certo. Eu deslizo, olha. Só deslizei a régua. Aqui a linha, eu já fui deslizando até aqui a base. Venho com a régua até ela encontrar aqui esse cantinho aqui da minha linha, ó, e risco. O que que eu fiz aqui? Como se fosse uma flecha. Vou mostrar. E a hora que eu for fazer, eu só vou alfinetar aqui, que eu não quero que esse canto, que aqui essas duas bordinhas de 1 centímetro saia do lugar. Mas eu vou mostrar. Eu fico com esse risco aqui, ó, com essa marcação. Acho que dá pra ver, né? Aqui. Como se fosse a ponta de uma seta, né? Como se fosse a ponta de uma seta. Agora eu vou para a máquina e vou costurar, dando retrocesso pequenininho aqui e dando retrocesso pequenininho aqui, retrocesso pequenininho aqui dos dois lados. Então, vou fazer uma costura que vem até aqui e outra que desce até aqui. Vai ficar essa seta, a ponta dessa seta. Não é difícil, eu vou mostrar no outro lado mais uma vez, só para não confundir essa questão das dobraduras aqui do ângulo. Vou costurar isso daqui. Olha, comecei a costurar aqui na minha borda dobrada com 1 centímetro, dei um retrocesso, vim aqui com a agulha baixada bem na linha dos encontros, eu girei, costurei e dei retrocesso aqui. Se você quiser dar retrocesso aqui, virar, começar de novo com retrocesso, ok, mas eu já faço uma costura só, dando retrocesso só no começo e no final. Agora, eu vou cortar com mais ou menos 1 centímetro aqui de margem de costura, esses dois lados aqui da minha seta, olha. Então, eu coloco 1 centímetro aqui na linha que eu costurei, corto, isso aqui tudo vai para caixinha de retalhos, e aqui eu corto. Pronto, olha, não ficou uma seta, né? Ficou a ponta de uma seta. Então, agora aqui, esse pontinho, essa ponta eu tiro, para não ficar acúmulo de tecido. Deixo aqui só 2 milímetros da costura, né? Com cuidado para não cortar a costura. E agora, eu vou fazer esta dobradura aqui, olha, no avesso mesmo. Abro essa costura e vou passar a ferro. Deixa eu mostrar isso aqui. Depois que eu refilo, então, deixa eu mostrar aqui, olha, eu puxo assim, formando esse bico aqui da seta ainda no lado do avesso, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, vou abrir as duas costuras aqui eu vou passar dessa forma. E esse tecido, a pontinha aqui do meu tecido para cima, do topo, né? No caso do americano ou da toalha. Vou
abrir essa daqui do outro lado e passar tranquilamente. O que que acontece? Olha, quando eu pego aqui esses dois cantinhos, eu tento pegar organizado aqui para eles não saírem do lugar nem embolar a costura. Quando a gente joga pro lado direito, eu pego alguma coisa aqui, no caso, que dê para você organizar esse cantinho aqui da costura, né? E olha, quando eu faço isso, aqui é o avesso do meu trabalho, né? Que eu vou só mostrar, porque já deu certo o canto mitrado aqui no avesso. Quando eu levo para o direito, o meu canto mitrado cai aqui direitinho, que eu vou passar também. Depois eu vou alfinetar para fazer essa última costura de acabamento. Então, ele fica assim, olha, perfeito aqui e perfeito atrás, que é o dupla face que a gente chama. Ok até aqui? Agora eu vou fazer mais uma vez num outro canto. Aqui eu já fiz dois cantos. Eu quero mostrar todo o processo de novo mais uma vez, só para fixar direitinho como a gente faz essas dobraduras, essas marcações. Não tem, é um pouquinho trabalhoso, mas não tem mistério. Ó, vamos lá. Canto solto e o meu direito aqui para cima, né? E as faixas estão aqui no avesso. Eu pego o meu trabalho, no caso americano, mas se fosse a toalha também, e vou fazer essa dobradura aqui, olha. Dobrar certinho a quina dela e a borda com borda, já jogo aqui sobre a mesa e já cai uma faixa sobre a outra, olha. Isso aqui é importante, a gente tá alinhado aqui, porque isso é que vai garantir que o meu canto mitrado vai ficar perfeito, tá? Aqui eu deixo, confiro se aqui a minha borda tá retinha, tá? Para facilitar a nossa vida, para que a gente enxergue direitinho, aqui no vinco de 1 centímetro nas faixas, eu risco agora, porque garante que eu não vou... Porque às vezes esse vinco fica meio apagadinho, né? Então, riscando fica melhor. Eu risco também o vinco do meio da faixa, onde a gente dobrou e marcou o meio da faixa, eu risco, para não ter problema. Agora, eu venho com a régua, o ângulo de 45 graus, eu vou alinhar o ângulo de 45 graus, a linha dele, né? O risco aqui, olha, na minha régua é amarelo, eu vou pôr em cima do risco que eu fiz aqui de 1 centímetro agora. Não é da borda da faixa, é com 1 centímetro que eu risquei. Então, o cantinho da régua já vai encostar na minha costura, aquela costura da faixa. Então, agora eu vou riscar até o meio, que eu vou fazer a minha seta. Aqui tá o meio do trabalho. Sem tirar a régua dessa posição, eu só deslizo, ó, e trago o 45 aqui para a borda. Deslizo a régua até chegar aqui no cantinho da minha linha. Chegou no cantinho aqui do meio, risco aqui, risco aqui novamente. Formei o quê? A seta, né? Olha, fiz e formei a seta. Aqui o importante agora é alfinetar um pouquinho, porque eu preciso que essa dobradura de 1 centímetro não saia do lugar. É importante no acabamento, né? E ponho mais um alfinete aqui só para garantir que ninguém vai sair do lugar. Vou para a máquina e faço um retrocesso aqui, começo a costurar, paro a agulha exatamente nessa linha do meio da dobradura da faixa e faço o retrocesso aqui no final. Com isso, a gente já pode cortar a nossa faixa. Então, eu vou fazer esse movimento agora de costura, olha. Começo aqui, venho até o bico aqui da seta e retrocesso pequenininho aqui.
bem simples também. É claro que aqui, olha, a gente começa devagar porque eu preciso que essa borda, que vai ser a borda principal do acabamento, né? Ela esteja bem retinha aqui, tá? Esse é o mais importante aqui da gente prestar atenção. Então, eu faço um retrocesso pequenininho aqui e já venho com a costura até a linha. Faltou um pontinho aqui, agulha para baixo, olha. Giro a peça. Com cuidado aqui. Aqui eu vou fazer o retrocesso exatamente onde está terminando a costura anterior. Então, chegou no final, diminui a velocidade da máquina para que você não tenha perigo de ultrapassar essa costura. Retrocesso e pronto. A gente já costurou a seta, né? Agora eu só vou cortar a seta e passar. E relembrando, a gente corta com 1 centímetro, corta aqui o excesso da costura na ponta e agora aqui a gente abre, deixa essa costura aberta aqui do topo, né? Para abrir essas duas costuras. A gente dobra já aqui assim, olha, pelo avesso. E passa essas costuras abertas, porque elas vão assentar melhor, tanto de um lado quanto do outro. Depois que a gente passa as costuras, é só jogar para o lado direito, acertar direitinho com o ferro para a gente fazer o acabamento final. Depois que a gente organiza todos os cantinhos, a gente joga para o lado direito, né? Organizando aqui. E a gente já tá com o nosso lugar americano pronto. O forro fica assim, bonitinho, atrás da peça, né? Todos os cantinhos bem certinho. E na frente da peça, a gente só vai precisar fazer uma costurinha de acabamento agora aqui na beiradinha, prendendo essa barra do canto mitrado à nossa base do lugar americano. Bom, se você quiser, você pode fazer um acabamento aqui com cianinha, encaixando uma cianinha aqui dentro. Vai dar uma valorizada nessa peça. Se você não tem muita prática de pegar uma cianinha inteira e passar, corta em 4 pedaços, não tem problema. Encaixa os pedaços soltos assim. Ele é mais fácil para quem não tem muita prática. Eu vou mostrar aqui, olha, a gente só vai encaixar esses pedaços agora entre a nossa barra e o nosso centro aqui do lugar americano. Se você tem prática, já pega a cianinha e já vai costurando ela inteira aqui, mas daí com cuidado de fazer esse cantinho bonitinho. Aqui é só uma forma de facilitar a nossa vida e cortando ela em 4 partes. É claro que aqui o ideal é que a gente alfinete isso daqui bem direitinho. Eu nem vou alfinetar aqui, eu só vou mostrar como encaixa, depois eu vou para a máquina e já faço essa costurinha aqui. Mas claro que você depois, se for fazer com cianinha, você vai alfinetando. Poderia ser um debrum também, cortar um tecidinho de 3 centímetros, dobrar ao meio, passar, fazer um debrunzinho e encaixar da mesma forma como a gente está encaixando a cianinha, cortando 4 pedaços de debrum. Também dá super certo. É que eu acho que assim, com algum detalhe aqui, a gente ainda valoriza mais ainda a peça, né? O único cuidado que a gente tem que ter é que esses cantinhos, eles fiquem assim, pelo menos bem parecido com o outro, né? A gente tendo cuidado de fazer com que as curvas da cianinha, elas fiquem mais ou menos parecidas em todos os cantinhos. Nem precisa cortar tão grande assim quanto eu cortei. Poderia até ser um pouquinho menor, ela tá sobrando bastante aqui. Pronto, organizou aqui dentro, alfinetou direitinho, vai para a máquina e agora faz uma costurinha na beiradinha. Bem na beiradinha aqui da nossa barra, de preferência com a linha da mesma cor aqui, no meu caso, uma linha vermelha, vai garantir com que essa peça fique com acabamento perfeito. Ou você pode simplesmente não pôr a cianinha e só fazer uma barrinha, dá super certo também.
Prontinho, finalizado, costurei bem na beiradinha aqui, com a linha da mesma cor, para ficar um acabamento mais discreto, né? Mais delicado também. E aqui a gente tem a técnica do canto mitrado dupla face, o que é bem legal para toalhas, principalmente quando a gente quer uma toalha com uma extensão, aproveitar um tecido. Esse jogo americano também é bem prático porque ele não tem manta, né? Mas eu aconselho colocar um forrinho sim. Mas enfim, pode fazer também como você preferir. Espero que você tenha gostado da dica dessa semana. Ótimas costuras para vocês do lado daí. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser.